Arquiteto, você faz concurso público e fica na dúvida de onde as bancas tiram suas fontes, tiram as questões. Isso vem tudo da cabeça do examinador. Afinal, de onde vêm os conteúdos que as bancas costumam cobrar? Claro que tem muita coisa que é de normas e leis, mas hoje a gente vai conversar sobre os 5 principais livros cobrados em concursos de arquitetura e que são os queridinhos da banca. E se eu fosse você, ficava até o final, que o último é o queridinho da banca FGV e é o que mais é cobrado. Então não perca esse vídeo. Olá, meu nome é Monique Ângela, sou arquiteta e urbanista, empregada pública federal, e eu ajudo arquitetos a também serem funcionários públicos e conseguirem a tão sonhada estabilidade financeira. Então, se você também quer ser concursado, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, ative as notificações e também me siga lá no Instagram, @arcresumos, que eu compartilho o meu dia a dia como funcionária pública, o que eu faço, as dificuldades, as facilidades, muito conteúdo de arquitetura, então os conteúdos específicos que as bancas cobram nos cursos, tem questões comentadas, tem divulgação de novos editais, tem muita técnica de estudo, então minhas estratégias, o que eu costumo fazer. Então não se esqueça de me seguir lá também. Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês quais são os 5 principais livros cobrados nos concursos de arquitetura, mas nem sempre as bancas cobram livros. Por isso que eu vou fazer aqui um grande parêntese para explicar para você como que pode vir no seu edital e da onde as bancas tiram essas ideias mais mirabolantes. Muitas bancas costumam cobrar só leis e normas, então vai vir lá específico, por exemplo, acessibilidade vai vir NBR 9050, planejamento urbano vai vir Estatuto da Cidade. E aí é mais fácil para a gente saber de onde a banca está tirando esse conteúdo, logo muito mais fácil para você estudar. Concorda? Mas muita gente reclama ou tem dúvida: nossa, a banca não colocou a norma, a lei, como que eu vou saber o que eu tenho que estudar? Então aqui já vou fazer um parênteses. Se você está estudando para o concurso da Prefeitura de Florianópolis, tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui para você, que eu explico o edital e tem um presente lá para você, o edital verticalizado com indicação de material e de onde você pode estudar tópico a tópico. Mas voltando aqui para o nosso vídeo, muita coisa, principalmente que vem bem genérico ou que não vem especificado, pode vir de livros. Algumas bancas costumam colocar essa bibliografia. Eu já vi muito nos concursos aqui de Minas, na gestão de concursos. Então, às vezes, eles colocam lá no final de onde vão vir as fontes, né? Não são fontes da cabeça deles, são as fontes desses livros que eles costumam cobrar. Mas não são todas as bancas que fazem isso, por isso fica tão difícil da gente saber de onde que veio. Nossa, isso aqui surgiu do nada, meu Deus, aonde eu consigo estudar isso? É o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, vou trazer esses 5 livros. Vai ser um breve review, uma resenha simplificada dos principais tópicos de cada um, mostrando como que eles são cobrados, em quais temas, e mostrando também os pontos fortes de cada um, as principais qualidades. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha mais completa de um desses livros. Então, já comenta aqui qual livro que você quer. Vamos lá. Para começar, eu já vou trazer uma dupla, porque a gente já vai começar assim, lá em cima. Então, essa dupla de livros são meus queridinhos dessa disciplina. É uma disciplina que nós, arquitetos, não gostamos muito, não temos muita... Eu não tenho muita facilidade, mas muita gente não tem muita afinidade.
Então, esse livro e esses livros e esse autor em específico, ele é extremamente didático. Ele pega na mão e fala, é assim que você vai fazer, é assim que funciona. Então, eu indico muito esses dois livros porque eles facilitam demais o nosso estudo. Então, o primeiro é, espera aí, Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura, do Roberto de Carvalho Júnior, que é um excelente autor. Então, ele traz aqui como um professor, passo a passo, como que funciona. Vou tentar mostrar aqui para vocês. O livro, ele é bem ilustrado, então ele traz bastante desenho, mostrando como que fica. Como é um livro voltado para arquitetura, né? Instalações elétricas e o projeto de arquitetura, ele traz muita coisa em desenho e aplicado como que fica compatibilizando com o projeto de arquitetura. Então, vou até mostrar para vocês aqui no sumário. Esse livro, ele traz assim, o passo a passo, o beabá de instalações elétricas, principalmente para nós arquitetos que somos, entre aspas, leigos. Então, ele traz, assim, coisas bem básicas das ligações, equipamentos. Depois, ele traz parte de iluminação, que a gente usa muito para projetos luminotécnicos. Traz também instalações de telefonia, não sei se tem lógica. Tem aterramento, não sei se tem lógica, mas não, depois tem bastante compatibilização com a arquitetura, e depois tem SPDA, né, para-raios e suas interfaces com a arquitetura. Tem um pouquinho de ar-condicionado, que é muito bom também, porque nós não temos uma noção muito aprofundada de climatização e ar-condicionado de forma geral, e algumas bancas costumam cobrar, tá? Assim, não indico só esse livro aqui para estudar esse tópico específico, mas ele já te dá uma base muito boa. Então, aqui, ó, a gente tem um sumário bem grande, depois tem sobre casa de bombas, edifícios inteligentes, refrigeradores. Então, assim, não é um livro muito atual, se não me engano, tem uma edição mais recente. A minha é a 8ª edição da editora Blucher. Lembrando que todos esses livros que eu vou mostrar aqui tem um link aqui embaixo que vai direto para a Amazon para você adquirir esses livros, e se você adquirir pelo meu link vai me ajudar muito, tá? Então, esses livros da editora Blucher são muito bons e eles têm um tamanho bom de letra, é muito fácil para estudar. Vamos para o próximo irmão gêmeo desse, Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura, também do Roberto de Carvalho Júnior. Deixa eu mostrar direito, né? Não estou mostrando direito para vocês. Esse livro, ele trata só de instalações hidráulicas. Tem um outro do Roberto Carvalho Júnior, que se não me engano, tá até aqui, ó. Instalações prediais hidráulico-sanitárias. E depois tem um que são interfaces prediais. Eu não tenho esses, mas esses dois eu já acho suficiente para o que é cobrado com o curso de arquitetura. Então, mais uma vez, muito detalhado, com projetos, ó, aqui falando de esgoto. Então, a gente tem um livro bem completo. Eu vou até conferir aqui, ele fala de água fria, água quente e esgoto, que são as 3 principais coisas que vão ser cobradas para nós arquitetos, e vai ajudar demais. Então, esse aqui ele é um pouquinho maior do que o de instalações elétricas, justamente por ele ter bastante coisa, e ele tem algumas coisas mais tecnológicas, mas lembrando que é a 8ª edição, então, não, essa aqui é a 11ª edição, então pode ter uma edição mais recente, mas de novo, um livro muito didático, que o autor assim pega na mão, é como se você estivesse tendo uma aula mesmo, para quem não entende nada sobre essas 2 instalações. Vamos para o terceiro livro. Gente, esse aqui é o meu queridinho do coração. Dos que estão aqui é o que eu mais gosto, porque é da disciplina que eu mais gosto. E ele foi uma base fundamental para o e-book História da Arquitetura, que para mim é o nosso melhor material, é o e-book que eu tenho mais orgulho
justamente por ser a matéria que eu mais gosto. Foi quando eu finalmente pude me dar um tempo para estudar a matéria que eu gosto, porque eu nunca tive tempo na faculdade, porque eu tinha que estudar existência dos materiais ou outras disciplinas. E foi quando eu dediquei esse tempo para mim, estudando algo que eu gosto muito e que se tornou um produto maravilhoso que eu consigo disponibilizar hoje para vocês como parte da minha coletânea de resumos, que é o produto principal, que são todos os e-books Arquiresumos. Mas você também consegue comprar separado só esse book História, do qual eu tô falando. Eu deixo o link aqui embaixo do site, lá tem todas as informações. Mas voltando para o livro, este livro eu adquiri ele para elaborar o e-book História. Eu não tive contato durante a faculdade, mas muitos professores usam na disciplina de História da Arquitetura. E ele é extremamente didático e diferente dos outros dois que eu mostrei para vocês. Por ser um livro de história, ele conta mais histórias, então tem um storytelling melhor pelo tema em si, porque a história precisa de um contexto, precisa de uma narrativa, então tem um início, meio e fim muito bem detalhados e que são importantes para entender este conteúdo. E assim, é impossível a gente falar de um livro de história universal que seja suficiente para todos os tópicos, falando de livro, tá? Não material como e-book História ou resumos que a gente tem. Livros mesmo, porque normalmente os autores se especializam muito em determinado período ou determinado estilo, determinado arquiteto. Então é complicado um livro que seja muito bom em tudo. Normalmente esses livros que são um compilado, eles não são tão avançados, são não muito específicos, eles são mais genéricos. Então, por isso que eu vou trazer aqui um livro bem nichado de um período específico, mas é um período que é muito cobrado, que é o mais cobrado dentro da história da arquitetura, dentro desse nicho história. A gente tem o subnicho do modernismo, que é a época e o período mais cobrado nas provas, e esse livro aqui, ele trata especificamente do modernismo no Brasil. Então, é Arquitetura Contemporânea no Brasil, do Yves Bruandi, não sei se é assim que pronuncia, vou achar, é da editora Perspectiva, vou achar aqui qual que é a minha edição, mas gente, esse livro, ele é extremamente didático, quinta edição de 2010, então ele trata não só do modernismo no Brasil, ele começa no final do século XIX, então ele traz neocolonial, traz alguns estilos mais clássicos, classicistas, tem o Art Nouveau, neocolonial, começa a Semana de Arte Moderna e trata desde as primeiras obras do Warshawski, que foram as primeiras obras de arquitetura modernista no Brasil, até Brasília. E ele trata com uma delicadeza, com uma riqueza de detalhes, principalmente essa parte de Brasília, traz inúmeros detalhes de como foi o concurso, como foi a escolha, o que Lúcio Costa submeteu, como que Niemeyer foi escolhido, trata com muitos detalhes a obra inteira de Niemeyer, não só Brasília, mas toda a sua obra, desde a Pampulha até algumas obras um pouco mais recentes, mas esse livro ele não é contemporâneo, ele traz mais ou menos até 1950, 60, né, chegando em Brasília, mas não tem nada muito recente. Tem bastante coisa do Artigas também, outros grandes nomes brasileiros, mas aqui, para vocês terem ideia, o capítulo que fala sobre Lúcio Costa e Brasília tem mais de 100 páginas. Então, é bastante coisa. Livros de história geralmente são grandes, mas esse aqui é uma leitura muito gostosa e ele tem muitas imagens grandes, olha. São preto e branco, mas mesmo assim a gente consegue ter uma ideia muito boa do que o autor está falando e imaginar, né, visualizar isso muito mais fácil. Gente, vocês estão vendo, eu sou apaixonada nesse livro. E ele foi uma base muito boa para o e-book História, principalmente para os capítulos de neocolonial e o modernismo no Brasil. E também a gente tem um capítulo bônus nesse e-book sobre planos urbanísticos, então
Eu tirei muita coisa aqui do plano de BH e do plano de Brasília, não me lembro se tinha Goiânia, vou até olhar aqui no sumário, mas eu acredito que tenha sim. Sim, Belo Horizonte, Goiânia, depois Brasília. Ele tem uma terceira parte só sobre arquitetura e urbanismo, então trata bastante coisa de como foi o urbanismo no Brasil desde o final do século XIX, trazendo muito exemplo de Rio e São Paulo e depois esses novos planos das novas cidades, o que a gente pode chamar de novo urbanismo no Brasil, que começou com BH e Goiânia no final do século XIX e culminou com Brasília, que é a nossa grande obra-prima. Vocês viram, né? Se me deixar falando história da arquitetura, vocês vão ficar aqui até semana que vem, porque, como eu disse, é a matéria que eu mais gostava na faculdade. E para mim é muito gratificante poder trazer e compartilhar isso com vocês, porque por mais que não seja a sua matéria preferida, mas é cobrada em muitos concursos e muita gente tem dificuldade justamente por ver como uma disciplina engessada, uma disciplina chata, que você tem que ficar decorando. E eu nunca vi história dessa forma. Para mim sempre foi uma disciplina de contextualização e eu sempre gostei de contextualizar as coisas e de relacionar fatos históricos com a sociedade, com moda, com arquitetura e música e toda uma cultura. Então, para mim é muito interessante estudar como isso tudo se aplicou na nossa área de arquitetura e como que trouxe novas técnicas, tecnologias para o nosso campo, né? E como que muitas coisas surgiram. Então, como que surgiu o primeiro pórtico, o primeiro domo, a primeira abóboda. Então, isso tudo para mim é muito interessante de saber como que a nossa profissão se desenvolveu ao longo de tantos séculos. Se vocês também quiserem um vídeo completo sobre história da arquitetura, deixa aqui nos comentários que eu faço para vocês com muito carinho. Mas vamos para o próximo. Esse próximo livro, ele não é conhecido de muita gente. Eu nunca vi alguém comentar sobre ele nos Instagrams e YouTubes de concurso, mas tem uma banca que adora ele e assim, copia e cola. Você pega lá a questão, procura aqui no livro, é exatamente igual, não muda nem a vírgula. E quando eu fiz o concurso dessa banca e eu percebi que era desse livro, eu tive que comprar. Eu lembro que eu estava na casa da minha amiga e ela tinha esse livro e eu comecei a folhear ele assim de curiosidade. E aí, sabe quando você olha incrédulo para alguma coisa e fala assim, não é possível. Não é possível que aquela questão estava aqui e eu errei. Essa foi a sensação que eu tive. Então, depois disso eu comprei esse livro para eu nunca mais ter essa sensação em questões de paisagismo. Sei que paisagismo é um tema também, assim como história, não é todo mundo que gosta. É um tema que algumas bancas abordam muito e outras nem colocam no conteúdo programático. Teve um período que era moda, assim, toda banca colocava paisagismo. Agora, quando eu estou gravando esse vídeo, ele não está tão em voga assim, mas é um tema que flutua e que pode vir sim na sua banca, principalmente se for um concurso da VUNESP ou dessa banca que eu estou falando para vocês que copiou e colou isso aqui, que é a gestão de concurso aqui de Minas. E eu sei que eu estou falando bem nichado de concursos do Sudeste, mas não quer dizer que bancas de outras regiões também não possam cobrar esses temas e esses livros, porque esse livro aqui, ele é uma referência muito grande de paisagismo. A gente não tem, assim, um único livro, assim como história, não tem um único livro de paisagismo que é cobrado para tudo. Mas esse aqui é uma das principais referências, então por isso eu indico muito para vocês. Além de ser uma linguagem super agradável, é uma leitura agradável e tem muitas ilustrações belíssimas. E a ilustração mesmo não é imagem. Então é esse livro aqui, Criando Paisagens, do Benedito Abud. Ele trata de paisagismo numa pegada mais teórica, que traz conceitos essenciais de um projeto de paisagismo. Então, o que é ritmo, o que é harmonia,
o que é um renque, como que você faz um caminho, uma alameda, quais elementos considerar, o que você pode fazer para ter um visual mais verticalizado ou mais horizontalizado, ou para valorizar um prédio, ou para criar uma clareira. Então ele traz muita coisa, tanto de parques quanto de jardins. E é um livro muito gostoso de ler. Vou mostrar para vocês aqui algumas ilustrações que ele faz. Perdão. As ilustrações que ele faz no livro, não sei se é do próprio autor, mas são desenhos muito bonitos e que ajudam muito a entender o que ele está descrevendo aqui e ilustrar mesmo as ideias dele, né? Do que se considera um projeto de paisagismo, que a gente tem um caminho com palmeiras. Então, é um livro muito bom, eu indico muito, principalmente se você vai fazer de alguma dessas bancas, mas como eu disse, se cair paisagismo no seu concurso, dá uma olhada aqui, porque tem bastante coisa, principalmente parte bem teórica. E quero dar um recado para vocês sobre todos esses livros que eu estou mostrando. Ainda falta um, mas para a gente já deixar isso bem claro. Não é porque eu estou mostrando o livro aqui que você tem que ler da página 1 à página 197. Não é assim que a gente estuda para concurso. O nosso tempo, ele é limitado. A gente só tem o tempo de hoje até o dia da prova. Pode ser que esse tempo seja 2 meses, pode ser 1 ano, mas é um tempo limitado. Então, não perca esse tempo tão valioso estudando coisas que não vão ser cobradas na sua prova. Então, sai o seu edital, pega o conteúdo programático e olha lá, paisagismo. Dentro de paisagismo, tem alguma especificação? Um tópico bem específico? Então, parques, jardins, tipos de vegetação, alguma coisa nesse sentido? Vem aqui no sumário do livro e olha o que tem a ver com isso que vai ser cobrado. Porque esse livro ele não foi escrito para cair em concurso público. Ele foi um livro escrito sobre paisagismo de forma geral. Mas não necessariamente vai cair lá no seu concurso, estou lendo aqui no sumário, jardins sobre lajes, ou terraço jardim, ou jardim vertical. Às vezes não vai cair. Então, para que você vai ler esse capítulo se não vai cair na sua prova? Tenham esse discernimento. Muita gente, eu vejo muito isso, quem compra esses cursos de grandes cursinhos, que tem 800 horas de aula e a pessoa assiste como se fosse uma Netflix, igual um carneirinho, assim, e não para pensar. Eu precisava estar assistindo essa aula? Eu precisava ler esse capítulo? Às vezes não precisava. Então, não gaste o seu precioso tempo lendo capítulos que não precisam. Por exemplo, nesse aqui, eu não iria ler essa parte de materiais e técnicas, jardins sobre lajes, iria ver o que é o último capítulo, que são todos os passos. Então, vou mostrar para vocês aqui, no sumário. São alguns capítulos, né, até 8 capítulos. Eu iria fazer uma filtragem do que é necessário e ia marcar aqui para mim. Quero ler esse. Porque isso vai facilitar muito. E no próximo livro isso vai ser essencial. Porque senão vocês vão passar 1 ano lendo um livro e não vai estudar o resto, que também é cobrado e também é necessário. E muito importante quando vocês fazem isso e fazem essa filtragem, é a primeira etapa de desenvolver um processo de síntese. E esse processo de síntese, ele é essencial para 2 coisas. Primeiro, para vocês revisarem o conteúdo com qualidade. Então, revisar poucas coisas em pouco tempo, mas que você lembre das coisas que você estudou. E segundo, ter essa capacidade de síntese é fundamental para as provas discursivas. Porque a gente tem visto prova discursiva com 5 linhas, 4 linhas, e você precisa escrever muita coisa nesse espaço, coisas de uma forma coerente, que façam sentido, sem ser só jogado, mas que também estejam condizentes com o tema. E você só vai aprender a escolher bem as suas palavras e a saber resumir temas se você começar desde aqui. O que eu vou focar, no que eu vou estudar. Depois, o que eu vou revisar, como eu vou revisar.
para depois escrever bem as suas discursivas e tirar boas notas. Lembrando que aqui no canal também tem um vídeo sobre questões discursivas. E agora, ele, o maior de todos, o mais esperado, o queridinho da banca FGV. Se você for fazer concurso da FGV, não deixa passar nesse livro aqui. Estude por ele ou materiais que foram inspirados nele, como é o caso do nosso e-book Técnicas Construtivas, que foi totalmente inspirado nesse livro, porque eu li esse calhamaço aqui para que você não precise ler. Então já está todo resumido, tudo mastigado, tudo de uma forma bem facilitada para que você entenda tudo que está aqui para a sua prova, principalmente se for a prova da FGV. E esse livro, gente, é a Bíblia. É o principal livro da área, é o principal autor, mas não vou esconder de vocês. É muito chato de ler. É uma leitura maçante e muito grande, nem sei quantas páginas, e não tem imagens, então isso dificulta demais, mas é a Bíblia, então a gente precisa estar atualizado com a Bíblia, principalmente eu que produzo conteúdo, então eu preciso buscar os melhores materiais para embasar os meus. São 820 páginas, mas tá aqui o queridinho da FGV, A Técnica de Edificar, do Walid Yazigi. É um livro completaço sobre técnicas construtivas. E aí vou até mostrar aqui para vocês tudo que ele aborda. Então são, deixa eu ver quantos capítulos. São muitos, mas muitos mesmo. 21 capítulos. E aí a gente tem tudo que tem numa obra. Então quem está acostumado com orçamento, fazer planilha, é tudo que tem lá na obra da mesma forma que está na planilha. Começa lá nos serviços iniciais, então desde levantamento topográfico, passa instalações provisórias, serviços gerais, trabalhos em terra, fundação, estrutura, instalações. Aqui ele traz bastante coisa de instalações sanitárias e elétricas também, se não me engano. Deixa eu ver. Acho que elétricas, não achei. Ah, sim, elétricas. Eu recomendo mais os dois livros que eu falei do Roberto de Carvalho Júnior, porque é muito mais didático, muito mais fácil de entender. Esse aqui é um livro completão, então se você quiser ter só um, mas eu indico mais os outros dois para esse conteúdo específico, tá? Os demais tem que ser aqui. Então, alvenaria, cobertura, tratamento, revestimentos, quadrilha, piso e pavimentação, tudo que tem na obra, rodapé, ferragem, vidro, pintura, paredes, jardim, limpeza e responsabilidade sobre a edificação. Então, ele é um livro, eu vou até mostrar para vocês como que ele é dividido. Ele vem aqui, ó, deixa eu ajeitar meu microfone. Ele vem aqui, ó, serviços técnicos, dá uma explicada geral e depois ele tem muitos tópicos, o que facilita bastante na hora que você está estudando. Pesado, gente. Na hora que você está estudando, é com um mini resumo do que você vai ver durante todo o capítulo. E ele tem muita coisa em tópicos assim, mas não é fácil de ler, vou mostrar. É o livro inteiro assim, não tem imagem, é só escrito, não muda nem a cor, não muda a fonte, não tem uma tabela, não tem nada. Para nós arquitetos é sofrido. Mas é um livro muito recorrente, como eu disse, principalmente para a banca FGV. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu vou mostrar para vocês, vou virar a tela e mostrar aqui para vocês no livro o que eu comentei recente sobre não precisar estudar tudo. Estou aqui mostrando para vocês o sumário. Então perceba que aqui no sumário eu escrevi, ó, ok, e uma setinha. O que isso quer dizer? A setinha quer dizer que esse conteúdo estava lá no meu edital, o conteúdo programático do meu edital. Então, eu precisava estudar esse capítulo 7 de instalações. E o ok quer dizer que eu, de fato, estudei. Então, eu finalizei o capítulo. Eu aconselho muito vocês fazerem isso. Porque pensa, você vai estudar um livro desse tamanho aqui, de 800 páginas, um calhamaço desse, que não tem imagem.
e você vai estudar coisa que não cai no seu edital. Então, eu sempre falo aqui no canal, é a sua responsabilidade de saber tudo que está no edital, de entender, porque o edital é a regra do jogo, e também para que você utilize seu tempo com estratégia e eficiência, porque o nosso tempo ele é muito precioso, nós temos pouco tempo para estudar, então não desperdice estudando algo que não vai cair só porque alguém te falou desse tema, ou só porque está no livro, não é porque está no livro que vai cair. Então tenha responsabilidade com o seu tempo e utilize da melhor forma possível. Pesado esse livro, viu, gente? Mas chegamos ao fim da nossa lista de 5 livros. Não esqueça de comentar aqui embaixo qual que você quer uma resenha mais completa. Mas espero que tenha ficado bem claro para vocês os pontos fortes de cada um, os tópicos ao qual eles se referem, como que pode ser cobrado. E se você se interessou e quiser comprar algum deles, o link tá aqui embaixo, o link de todos eles que vai direto para a Amazon. E espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, de trazer um ranking, não só um ranking, né? Um review de livros, e eu posso fazer mais também de materiais e de outros tipos de livro que agrade vocês também. Então, comentem o que vocês querem continuar vendo aqui no canal. Vou deixar o nome de todos os livros aqui embaixo também, para caso vocês fiquem com dúvida. E espero que utilizem essas estratégias, principalmente essa estratégia de filtrar o que precisa ser estudado em cada um. Então não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, é muito importante para mim. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e se inscreva lá no Instagram, @arcresumos. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo.